vamos tirar a última noite hoje para falar mais um pouco sobre uma família, um casal. Vamos ler em Atos capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e versículo 1. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Vamos para o versículo 24, mesmo capítulo, versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo, e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Vamos agora para Romanos capítulo 16. A epístola aos Romanos, capítulo 16. E versículo 3. Romanos 16 e 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. Ou melhor seria o seu pescoço, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. E mais uma referência em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 19. 2 Timóteo 4 e 19. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Então, era só isso que eu estava pensando em ler, e espero que Deus nos ajude essa noite. Então, na segunda-feira, nós começamos com uma pequena introdução ao nosso assunto,
E o grande valor, a importância de ter um alicerce firme para estabelecer um lar cristão. Um homem e uma mulher casados com o propósito de ficar juntos até a morte. Depois nós pensamos sobre Gênesis capítulo 24 e aquele casal, Isaac e Rebeca, e pensamos sobre outras famílias e tem mais famílias. Eu estava pensando em falar hoje sobre, não sei se dá para usar a palavra família, porque é um pouco diferente, mas a família do Senhor Jesus Cristo, Maria e José, que lar cristão e que ambiente, tem muitas lições naquelas passagens também, mas enfim, vamos estudar e pensar um pouco sobre este casal, Áquila e Priscila. Então, aqui em Atos capítulo 18, nós vemos uns detalhes interessantes. Nós conhecemos mais ou menos a história do apóstolo Paulo, aquele homem que perseguia o povo de Deus e blasfemava o nome do Senhor Jesus Cristo e incomodava bastante o povo de Deus. Mas, viajando lá para Damasco, ele foi parado e ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo na sua glória. E tudo mudou. Houve uma grande mudança, uma transformação completa e damos graças a Deus por isto, já que temos tantas escrituras e cartas e ensinamentos que nós devemos, tudo bem, a Deus, mas pela caneta do apóstolo Paulo. Então, nesta ocasião aqui, em Atos capítulo 18, nós temos que ele estava em Atenas. Uma história interessante daquilo que aconteceu lá naquela cidade na Grécia, mas ele saiu de lá e chegou a Corinto. Uma viagem longa. E, por acaso, pura coincidência, não sei, achando um certo judeu por nome Áquila. E ele não era natural de Corinto, ele era natural do Ponto. E ele havia pouco tinha vindo da Itália com a sua esposa Priscila. Que coisa! Um homem que blasfemava o nome de Deus, Saulo de Tarso, salvo, transformado, ensinado, Atenas, Corinto. O casal da Itália, não sabemos quando eles se salvaram, mas obviamente se salvaram. E eles vieram da Itália para Corinto. E lá naquela cidade de Corinto, por acaso, Paulo se encontrou com Áquila e Priscila. Não foi uma coincidência? Claro que não. Mais um detalhe, como é que eles se encontraram? Eles trabalhavam no mesmo ramo, fabricaram tendas. E podemos ver em tudo isso a boa mão de Deus.
nas circunstâncias de Paulo, nas circunstâncias daquele casal, até podemos ver em tudo isso a boa mão de Deus sobre aquele Cláudio. E bem naquela época, ele resolveu expulsar os judeus da Itália. E bem naquela época, bem naquele dia, 2 da Itália, outro de Atenas, e todos se encontraram em Corinto. Sabe, meus irmãos, eu não sei o que vocês estão pensando agora, mas eu pensei várias vezes hoje à tarde, será que isso aqui não é um pouco parecido com o Zive? Todos entenderam? Eu acho que sim. Porque anos atrás, antes de eu nascer, aqui bem pertinho havia uma grande fábrica. E seu Pedrinho veio de Camaquã, seu fulano veio de outro lugar, e fulano de outro lugar, e parece que naquela época havia várias pessoas que se encontraram naquela fábrica. E nós damos graças a Deus por isso, porque estes irmãos ainda estão com a gente, e muitos membros das suas famílias também. E você diz, mas foi por acaso. Nada disso, meus irmãos, na obra de Deus. Deus pode trazer alguém de longe, outra pessoa daquele lado do estado, e trazer todos juntos para a mesma fábrica, para todos ouvirem o Evangelho. E muitos aproveitaram. Eu fico impressionado com o seu Pedrinho. Sempre conta histórias de, quando eu trabalhava no Zive, falava com ele. E ele estava lá, e tantas pessoas naquela época tinham o privilégio de ouvir o Evangelho. Mas daí eu pensei em outra coisa, meus irmãos. Parece que não tem nada parecido nos dias de hoje. Por que será? Será que nós não temos o mesmo espírito de falar com os nossos colegas e vizinhos sobre o Evangelho? Será que Deus não opera mais naquelas situações? Será que Deus não tem interesse mais naqueles que nos cercam? O que tem mudado? Eu não tenho a resposta, mas eu acho que vale a pena pensar. Será que o mundo nos dias de hoje ficou tão moderno e tão agitado que nem dá para conversar para ninguém sobre o Evangelho? Porque eu estava me lembrando também, aconteceu não somente aqui, mas lá na Irlanda, ainda existe o estaleiro onde o Titanic foi construído. Naquela época havia dezenas e dezenas e dezenas de crentes trabalhando lá, e ao meio-dia eles se reuniam para fazer um estudo bíblico. Tantos crentes. Mas, meus irmãos, os dias de hoje parece difícil. Ainda há pessoas, ainda há fábricas, ainda há vizinhos, mas o que está acontecendo? Será que nós temos o exercício, o hábito de, antes de sair de casa de manhã, parar um pouco para orar? Eu sei que todo mundo ora. Mas será que alguém ora e pede que Deus Deus encaminhe
os meus passos para me encontrar com alguém que quer ouvir o Evangelho. Alguém disposto a ouvir a verdade. E você diz, não adianta orar assim, porque ninguém quer saber. E assim, talvez não há tantas pessoas que tenham interesse. Mas, meus irmãos, eu acredito que na nossa cidade de Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, há pessoas procurando a verdade. E quem sabe, se a gente tivesse mais este exercício de pedir a direção de Deus, lá naquela consulta, lá fazendo aquele negócio, lá naquela visita com aquele familiar em casa, quem sabe Deus há de dirigir os nossos passos para nos encontrar com alguém que quer ouvir o Evangelho. E meus irmãos, eu tenho outro medo. Eu sei que tem acontecido comigo. Eu acho que às vezes Deus tem dirigido os meus passos para me encontrar com alguém. E eu perdi a oportunidade de falar. Isso é sério. Se Deus colocou um tesouro em um vaso de barro, Ele espera que nós sejamos mensageiros do Evangelho, levando para o nosso povo, os nossos vizinhos, a mensagem do Evangelho. Mas, só um pensamento. Paulo, Áquila e Priscila se encontraram na cidade de Corinto. Como era do mesmo ofício, versículo 3, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Temos aqui um assunto muito interessante que eu imagino que seja mal entendido. Então vamos pensar bem. Paulo, o apóstolo, ele era um servo de Deus ou não? Não, é difícil responder. Todo mundo diz, claro, ele era um servo de Deus. Muito bem. Áquila e Priscila, um casal que serviam a Deus ou não? Sim. 100%. Mas temos uma pequena dificuldade, porque nós lemos que os três, Paulo, Áquila e Priscila, trabalhavam fazendo tendas. Opa, que isso? Mas que houve? Se desviaram do ministério? Não estavam fazendo a vontade de Deus naquela época? Não. Mas, meus irmãos, três pessoas, servos do Deus vivo e verdadeiro, mas mesmo naquela fábrica, fazendo tendas, estavam servindo a Deus. Tá? Eu acho que tem aquela ideia, às vezes, que só os pregadores, aqueles que se dedicam a tempo integral para a obra de Deus, só eles servem a Deus, só eles são os servos. Meus irmãos, lendo esta passagem e tantas outras passagens, nós podemos ver que qualquer pessoa salva
e um servo de Deus, seja homem, seja mulher, seja adolescente, seja pessoa de mais idade, todos nós somos os servos de Deus. E alguém de mais idade, temos falado bastante sobre os jovens. E será que uma pessoa de mais idade está pensando e dizendo agora, sim, eu era um servo de Deus, mas já me aposentei? Então, pode pegar a sua carteira novamente e vamos trabalhar. Há trabalho pronto para todos. Nós que temos mais energia, mais saúde, não falta trabalho para nós. Pessoas de mais idade que não têm mais condições de sair e entregar convites e levar pessoas para as reuniões, mas que serviço bem importante, orar. Orar e orar de novo. As necessidades são muitas e nós precisamos de irmãos e irmãs dispostos a trabalhar nesta tarefa difícil de orar. Então, meus irmãos, quando você vai lá na fábrica de manhã, não é para pensar que agora até às 5 horas não sou servo de Deus, só depois das 5 horas na hora da reunião. Não é assim. As senhoras, as mães que ficam em casa, eu não vou servir a Deus hoje, mas quem sabe, fim de semana eu vou fazer uma visitinha, vou convidar alguém e naquele momento eu vou ser servo de Deus, mas por enquanto eu sou um crente normal. Então, meus irmãos, um crente normal e um crente que serve Deus diariamente. É bem simples. E você diz, não, mas não tem vaga para mim? Então, pode falar comigo depois da reunião e a gente vai encontrar uma vaga. Não se preocupe com isso. Quem quer trabalhar, quem está disposto a trabalhar, pode e vai encontrar uma vaga. O que Deus deseja para a sua vida, o papel que Deus tem para você, e meu irmão, minha irmã, tem lugar para todos, e mais milhares, se tivesse. Então, o que falta? O que falta? Será que nós nos dedicamos tanto à fábrica de tendas que não sobra energia para a obra de Deus? E trabalhamos a semana toda e fazemos um grande esforço para fabricar tendas e sábado não sobrou nada. Acontece. Então, meus irmãos, vamos mudar o plano um pouco. E vamos reconhecer que na fábrica de tendas estamos servindo a Deus. E qualquer outra hora, quando não estamos na fábrica de tendas, Deus ainda espera que a gente sirva de todo o coração. Interessante. Mas temos que deixar esta passagem. Vamos para o fim do capítulo, porque temos mais uma coincidência. Tá? Nós lemos em versículo 18, eu vou ler agora porque não lemos antes. Paulo ficando
ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Versículo 19, e chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Tá? E agora, versículo 24, chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de onde? De outro lugar, da Alexandria. Que coisa! Então dá para ver que Deus estava operando em Jerusalém, em Damasco, em Atenas, na Itália, e este lugar aqui, Alexandria. E Deus estava operando e controlando as circunstâncias, e bem na hora que este casal chegou em Éfeso, o nosso irmão Apolo chegou também. E ele também era um servo de Deus. Só que tinha um pequeno problema. Quando ele se levantava para pregar na sinagoga, ele falava bastante sobre o batismo de João, conhecendo somente o batismo de João. Mas diz que ele era um homem fervoroso do Espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Então era um homem que tinha um conhecimento bom das Escrituras. Só que apresentava o batismo de João. Faltava alguma coisa no seu ministério. E agora? O que nós vamos fazer com Apolo? Olha, na próxima reunião de oração, eu vou me levantar para orar e ensinar para Apolo em uma oração horizontal o que está faltando no seu ministério. Todos sabem o que é oração horizontal? É uma oração dirigida a um alvo na congregação que não vai para Deus, né? Mas são orações usadas demais faz muitos anos. Não. Áquila, Priscila, o que vocês acham que seria bom fazer neste caso? Olha só, um homem útil, um homem instruído, um homem inteligente, um homem fervoroso em espírito. Mas um dia ele vai aprender. Deixe ele continuar falando assim, viajando por aí, e um dia ele vai aprender. Eu não, olha, se eu falar com ele vai se ofender. Então eu não posso dizer nada, porque não quero machucar o nosso amado irmão Apolo. Então, não diz nada para ninguém. Faz que nem ouviu. A gente estava conversando sobre esse assunto sábado passado em Cachoeirinha, no estudo bíblico. Parece que nós estamos chegando cada vez mais perto da situação em que ninguém pode falar nada para ninguém, ninguém pode corrigir ninguém pode admoestar ninguém, porque o irmão vai se ofender. Então deixa. E não dá para falar para ele vai explodir. Que pena, né? Mas vamos notar com cuidado o que este casal fez. O primeiro detalhe que nós precisamos
destacar é o seguinte: quando Áquila, o homem, e Priscila, a mulher, a irmã, quando eles, os dois, escutaram aquela pregação, eles perceberam o erro. Não é que Áquila foi para casa depois da reunião: amada, amor, você escutou alguma coisa diferente na pregação de Apolo? Não tem nada. Então pode escutar amanhã. E no outro dia ele faz a mesma pergunta: não notou nada errado? Não notou nada, não tem nada. O que eu estou dizendo? Simplesmente o seguinte: ele percebeu e ela também, porque os dois tinham um conhecimento da verdade. E quando os dois escutaram, os dois perceberam o erro. Então, minha irmã, você sabia que o estudo bíblico é para você também assistir e aprender. Eu sei que os irmãos estão lá falando e conversando e de repente às vezes não dá para entender muita coisa, mas é para a irmã estar ali para prestar atenção, para escutar e aprender. Mas para quê? Eu nunca vou ensinar nada. Mas mesmo assim, minha irmã, vale a pena escutar e aprender, porque na hora de você escutar um erro, quando Samuel se levantar um dia para falar alguma coisa bem longe das Escrituras, você vai perceber. Ou quando alguém chega ali na sua casa para apresentar uma doutrina estranha de uma religião do mundo, você não vai dizer: mas é bem assim, isso aí. Não. Você vai perceber na hora: isso aqui é erro. Isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. E você vai ficar de olho, cuidado, alertado. Minhas irmãs, só queria deixar esta palavrinha de ânimo. Bom estudar as Escrituras, bom aprender juntos, porque vale muito, além das outras bênçãos. Então, o que eles fizeram? Perceberam essa dificuldade? Apolo, a gente queria convidar o senhor para tomar um cafezinho em casa amanhã às 5 horas. Vamos lá. Não vou entrar nesses detalhes. Você sabe o que eu estou pensando. Foi lá. E Apolo, Áquila, Priscila